O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Ave Maria, cheia de graça, convosco, bendita sois vós das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. O evangelho que hoje nós acabamos de escutar narra-nos a vocação, o chamado dos 4 primeiros apóstolos de Jesus, no contexto de uma pesca frustrada e depois milagrosa. Trata-se de André e Tiago, que eram irmãos, e de de Tiago e João, que eram irmãos, e de André e Simão, que depois recebeu o nome de Pedro, São Pedro. Claro que aqui são os 4 que aparecem, porém o evangelista dá um grande destaque para a figura de São Pedro, que aqui ainda é chamado de Simão. Jesus realiza o grande milagre
E Simão, reconhecendo-se um grande pecador, admirado, espantado, se lança aos pés de nosso Senhor, e com aquela atitude de qualquer pessoa que se sente chamada por Jesus. Deus dá esta unção para a gente se sentir chamado, mas quando a gente se sente chamado, a primeira coisa que vem no nosso coração é essa interrogação: mas como pode Deus me chamar sendo eu um grande pecador? Quem nunca teve essa interrogação? Quando Deus te chamou para uma missão e você colocou um sinal de interrogação diante do chamado. Não pode ser. Deus tem tanta gente melhor, por que eu? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Pedro. Mas Jesus que escolheu, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, olhou para Simão e disse: não temas, não tenhais medo. A partir de hoje, você será pescador de homens. Então Pedro deixou a barca, deixou toda a sua vida, e a partir daquele momento se tornou discípulo de Jesus. Antes, Jesus já tinha olhado para ele e tinha dito: tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje o seu nome será Kefa, Cefas, pedra. Então Pedro já tinha percebido que tinha aí uma missão, e essa missão agora é confirmada diante de um fracasso humano, um fracasso de uma pesca, o fracasso de um pecado, mas com a graça de Deus que supera o pecado. Deus pode mais do que o pecado. Esta é a grande verdade. Sim, o pecado é grave. A primeira leitura de hoje disse-nos isto: que o pecado imperou pela morte, porque o salário do pecado é a morte, mas que a graça impera pela justiça em Cristo Jesus. O que quer dizer isso na linguagem de São Paulo? O pecado é grave. Se eu não me arrependo dele, morro em pecado grave. Infelizmente, Deus não poderá me salvar, porque eu não quero. Mas, se eu tenho a coragem, mesmo no fracasso da minha existência, no fracasso dos meus pecados, de ouvir esta frase de nosso Senhor, de dizer: não tenhais medo. Sou eu quem digo, de Jesus. Você será pescador de homens. Você quer saber o motivo? Você vai lá e pega o livrinho azul do Movimento Sacerdotal Mariano e você lê a introdução do livro. E lá o Padre Gobi, quando foi chamado para conduzir o Movimento Sacerdotal Mariano, ele também se fez essa pergunta para Nossa Senhora e disse: mas por que eu? E Nossa Senhora respondeu para ele: eu escolhi você porque você é a pessoa menos apta para fazer esse serviço. Como pode? Como pode Jesus ter escolhido Pedro, Gobi, Marcos? Diga agora o seu nome. Como pode? Você se conhece. Como pode Jesus ter te chamado a ser cristão e hoje você está aqui, sentado como filho diante do altar para receber o pão dos filhos?
Aí Nossa Senhora diz para Padre Gobi: porque aí todos saberão que não é sua essa obra, mas minha. Entenderam? A graça de Deus. Nós ainda não entendemos isso. Muitas vezes nós somos muito pelagianos. Pelágio era um herege dos primeiros séculos que ensinava que Jesus só tinha nos dado o bom exemplo, que bastava nós olharmos para o bom exemplo de Jesus e fazer como Ele, e uma vez fazendo como Ele, nós então alcançaríamos a salvação pelas nossas próprias forças. Aí vem a igreja e nos ensina: a graça supõe a natureza, mas não é a natureza humana que salva. Ontem nós ouvíamos: fomos libertos das obras das trevas para fazer boas obras. Que boas obras? As obras que depois nós somos chamados pela graça a fazê-las. Mas quem salva é Deus, é a graça. Depois nós fazemos obras, e as obras são necessárias, porque as obras dão testemunho que a nossa fé é viva e verdadeira. Leia a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 e seguintes. A fé sem obras é morta. Mas o que salva é a fé. O que salva é Jesus. E Ele salvou Simão naquele dia. E quis que Simão, a partir daquele dia, se tornasse instrumento em suas mãos para salvar a humanidade. Nasce aqui a vocação sublime do Papa, do primado de Pedro, da vocação petrina, isto é, a vocação de Pedro é salvar almas, que é a vocação de toda a igreja. A igreja é repleta de boas obras. A nossa igreja católica é a maior instituição caritativa do mundo. Se, hipoteticamente, a nossa igreja um piscar de olhos, o mundo entraria em colapso. Você imagina se todas as escolas da igreja fechassem as portas, todos os hospitais, orfanatos, enfim, igrejas fechassem as portas do dia para a noite, o mundo entraria em colapso. A igreja está repleta de obras. Mas qual é a missão da igreja? É salvar almas. Por isso ela não é somente uma instituição caritativa e a maior do mundo. Ela é o corpo de Cristo na história. Ela é o sacramento universal da salvação. A igreja existe, em primeiro lugar, para ser pescadora de homens, isto é, salvadora de almas. A igreja existe para comunicar às almas, ou seja, às pessoas de todo o mundo, a graça de Cristo. Por isso que a oração inicial de hoje da missa de São João Paulo II diz isso, que a partir dos seus ensinamentos nós possamos abrir a nossa alma, o nosso coração, a graça salvífica de Cristo, único Salvador do gênero humano. Cristo não é o Salvador só dos católicos. Cristo é o único Salvador do gênero humano.
E por isso, então, quis Deus que nós tivéssemos um Papa. Porque o Papa recebe, em primeiro lugar, esta missão de apacentar as ovelhas. Foi dada a Pedro, foi dada a todos os papas. E São João Paulo II também recebeu esta grande graça. Claro que na sua história, a história de cada homem é importante, de cada ser humano, porque é ali que Deus se revela. Pedro teve a sua história, São João Paulo II também teve a dele. Deus foi lá buscar o polonês, o polaco, lá na Polônia católica, que na época de São João Paulo II viveu o horror da Segunda Guerra Mundial, o horror do nazismo, o horror do comunismo. Nós, graças a Deus, já tenho frisado isso muitas vezes aqui, nunca sofremos o horror de uma guerra. Graças a Deus nós nunca tivemos bombas caindo sobre as nossas cabeças, como hoje acontece em tantos lugares ainda. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. A senhora, graças a Deus, nunca teve, e tomara que nunca tenha, a desventura de saber que um filho teu morreu na guerra. Mas tem muitas mães no mundo que recebem apenas uma carta: senhora fulana, temos o orgulho de dizer que o seu filho morreu defendendo a pátria. É uma honra defender a pátria, mas você, mãe, gostaria de receber esta carta? Sim ou não? Não. Mas muitas mães receberam. Talvez um dia você vai lá no Google e digita lá: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí você vai ver os dados. Quantos morreram nestas guerras? Quantos filhos da pátria morreram nestas guerras? Quantos jovens cheios de vida, de esperança, com um futuro para frente, morreram nestas guerras? Não existe guerra justa. Toda guerra é injusta. E você só saberia isso na carne se fosse o teu filho. É muito fácil você defender a guerra quando as bombas não caem na sua cabeça, quando não são os teus filhos que estão morrendo, quando não são os teus filhos que estão matando e morrendo, enquanto tudo poderia ser resolvido pelo diálogo, pelo amor, por reconhecer a dignidade do ser humano. E São João Paulo II viu isso. São João Paulo II viveu isso. Nós nunca tivemos, graças a Deus, um regime nazista nos matando. Mas na Polônia, sim. Nós nunca tivemos, por mais que todo mundo fale aí, que isso, que aquilo, que a gente vive sob uma ditadura, não sei o que, você nunca viveu realmente sobre uma ditadura aqui no Brasil, tá bom? Nem no governo militar. Ditadura é outra coisa. Pode ser que você não tenha vivido, ou que nós não vivemos num regime plenamente democrático, mas uma ditadura não. Uma ditadura que promove o ateísmo, como São João Paulo II viu. Ditadura nazista e comunista.
que fecha as portas das igrejas, que impede as pessoas de prestarem culto a Deus, literalmente, isso sim é uma ditadura, que prende os bispos, os padres, os religiosos, as religiosas, que manda multidões para a cadeia e até às vezes manda para a guilhotina, como na Revolução Francesa. Mas São João Paulo II viu isso. Que coloca escutas no confessionário para ver o que o padre está aconselhando ou o que os fiéis estão dizendo. São João Paulo II viveu isso. E sabe o que isso fez com São João Paulo II? Isso modelou a alma dele de uma forma para que ele pudesse, diante desses horrores da guerra, dessas ideologias mortíferas, ateias, perseguidoras da liberdade, São João Paulo II descobriu duas coisas essenciais. A primeira, que a dignidade humana é algo inalienável. Todo ser humano, não só os católicos, todo ser humano possui uma dignidade inalienável, pelo fato de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, não somente os católicos. Isso é uma dignidade. Isto nos coloca de uma forma singular na história. Nós somos realmente imagem e semelhança de Deus, e só por isso ninguém tem o direito de tirar a liberdade das pessoas, de tirar a vida das pessoas, como a guerra fez e faz, como essas ideologias fazem. Foi a primeira coisa que São João Paulo II colocou como grande destaque no seu pontificado: a defesa da dignidade humana, em todos os seus âmbitos, desde a defesa do nascituro, o direito à vida, contra a eutanásia, contra os regimes totalitários que tiram a liberdade, contra o controle de natalidade, contra as políticas públicas que não promovem um trabalho digno e o sustento digno das famílias, contra tudo aquilo que fere a dignidade humana. São João Paulo II foi esta grande voz. E juntamente disso, São João Paulo II também descobriu a segunda coisa. Nós cremos que o mesmo Deus que criou o ser humano, em determinado tempo na história, assumiu esta dignidade, se fazendo homem. Olha que bonito. Primeiro Deus vem e nos cria a sua imagem e semelhança, e nos dá uma glória que nenhum ser vivo tem, só por isso, por sermos criaturas dele. Aí vai a gente lá por bobeira nossa, né? E dá vazão à voz do diabo e deixa o pecado entrar no mundo. O pecado vem e faz o que com essa dignidade? Macula, desvirtua, tira o foco. Por que nós somos assim, tudo bagunçado? Por causa do pecado. Mas Deus não fez assim. E aí Deus faz uma coisa ainda maior. Uma das orações muito bonitas que nós rezamos no dia da vigília pascal é justamente o momento em que se diz assim: para que a gente compreenda
que a recriação em Cristo, isto é, a obra de salvação de Cristo, supera a obra da criação. Ou seja, Deus fez grandes coisas ao nos criar, mas Ele fez maiores ainda ao nos salvar. Então Cristo, Jesus, veio a este mundo não somente para trazer para nós alguns conselhinhos bonitinhos para a gente seguir, não. Cristo veio a este mundo, Jesus se encarnou, isto é, Jesus se tornou homem, como todo homem. Jesus, sem deixar de ser Deus, Ele é um ser humano. A única coisa que não tem em Jesus e que tem em nós, infelizmente, que Ele veio vencer é o pecado. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. Ele associou a sua divindade, essa natureza digna que Deus fez, e a ofereceu na cruz para nos salvar. Aí o Papa entendeu, dignidade humana, mas tem o pecado, mas tem a graça, mas tem Cristo Jesus, mas tem esperança, mas tem salvação, e essa salvação tem um nome. E enquanto todo mundo na Europa, já cansada de guerras, porque o povo da Europa é assim, é um povo frio hoje. Qualquer pessoa que viaja para a Europa sabe, tem exceções, claro, mas sabe que é um povo frio, não gosta muito de conversar, não gosta muito de ter relações interpessoais. Por quê? Porque é um povo desconfiado do ser humano, né? Uai, se você vê gente que mata gente, o que você vai fazer quando você vê gente? Você corre. Então, a Europa é marcada por isso. Então as pessoas fizeram o que diante disso? As pessoas entraram para dentro de si, as pessoas se fecharam. Caiu uma bomba na sua cabeça ainda. Graças a Deus. Muito bem, porque não te mataram ainda. Ou seja, o povo da Europa é assim porque eles estão feridos. Estão com medo. É claro que nem todo mundo faz isso conscientemente, mas é um fator. E aí começam a se fechar. O coração começa a ficar fechado. Então a gente fecha o coração, a gente volta para as superstições, a gente volta para o ateísmo, a gente volta para todas aquelas realidades pré-cristãs. E aí, enquanto todo mundo na Europa começou a querer voltar antes do cristianismo e viver um neopaganismo, o Papa São João Paulo II conseguiu fazer a leitura certa, vivendo os horrores da guerra, os horrores do comunismo, do nazismo e depois do neoliberalismo. O Papa fez a leitura cristã e disse: não. Primeiro discurso inaugural do pontificado, ele deixou todo mundo de boca aberta. Ele disse, como Jesus hoje disse neste evangelho. Olha o que Jesus diz para Pedro: não temais, não tenhas medo. O Papa São João Paulo II olhou para o mundo pós-cristão e disse: não tenhais medo. Abri as portas a Cristo. Escancarai os vossos corações a Cristo.
Porque Cristo conhece o mais profundo do coração do homem. Olha que maravilha. E Ele tem as respostas que nós procuramos. Por isso abri os estados, abri os sistemas políticos, abri tudo que vocês fecharam. Abri a Cristo. Pois Cristo pode mudar tudo, pode salvar tudo. E aí quando ele percebeu que o mundo ficou boca aberta, uns porque não estavam acreditando que em pleno século 21 o Papa vai falar de Cristo. Para a maior parte das pessoas o problema era Cristo, tá? Era o cristianismo. Uns ficaram impressionados porque quem é esse Papa vai falar de Cristo agora para nós? Dentro da igreja também. Outros ficaram impressionados porque mas para que falar de Cristo? Isso vai incomodar. Hoje nós vivemos num pluralismo religioso, cada um tem sua religião, a gente tem que viver o macroecumenismo. Então vai falar de Cristo, aí você vai excluir os judeus, você vai excluir os islâmicos. O Papa, quando viu que todo mundo ficou escandalizado, ele tomou uma decisão, botou o pé na tábua, isto é, começou a viajar, começou a ir em todos os lugares aonde ele podia ir. Isso foi um método de pastoreio. Ele podia ficar lá em Roma, sentado no seu trono pontifício, escrevendo encíclicas, cartas, documentos, batendo na cabeça dos padres, dos bispos, abri a porta a Cristo, abri a porta a Cristo. Ele viu que isso não ia dar certo. O que ele fez? Ele veio a Cuiabá. Você entende? Gente, um Papa vir a Cuiabá. Desculpa, Cuiabá, nós ainda não descobrimos o valor disso. Não. Um Papa veio a Cuiabá. Sabe, pelo amor de Deus, não estou menosprezando. Nós somos uma capital, mas existem muitas outras reconhecidas mais importantes, não existe? Mas o Papa incluiu Cuiabá na sua agenda. Nas suas 3 visitas ao Brasil, na segunda ele veio a Cuiabá. E a presença dele naquele dia foi uma grande festa. As pessoas não acreditavam. Quem aqui já ficou frente a frente com um Papa? Quem estava aqui no dia 16 de outubro de 1991? Muito bem. Estava aqui? Quem mais? Faz favor, vem aqui a senhora, por favor. Sobe aqui. A senhora estava aqui? Estava calor? Muito calor. Muito quente. A senhora fez parte dos 1000 que desmaiaram? Não. Graças a Deus, né? Não. A senhora viu o Papa quantos quilômetros? Eu estive frente a frente com ele, eu dava aula no DASA, e ele esteve lá com encontro com os índios. A senhora viu ele lá? Eu vi ele lá, bem próxima, só lá, só lá. Então eu tenho até uma foto com ele, tudinho. Mas o que a senhora sentiu quando a senhora viu o Papa? Quando a senhora ficou próxima dele? É que na época a gente não tinha tanta devoção, né? Então, aos poucos eu fui percebendo a importância desse momento, né? Hoje eu sei o quanto que eu sou grata por isso. Mas a senhora ficou emocionada na hora? Sim, foi bem emocionante.
E como estava muito calor, ele ficou sentado numa salinha e a gente ficou sentado junto, bem pertinho. Vai fazer mais calor ainda, né? Obrigado, Deus abençoe. Quem que esteve aqui e viu o Papa? Vem a senhora aqui então, pronto. Vamos lá, hoje nós vamos ouvir 2 testemunhos aqui. Então a senhora encontrou com o Papa na universidade? Foi na universidade? No DASA, correto. A senhora estava aqui? Aqui. E a senhora sentiu o quê? Nossa, foi uma emoção muito grande, que a gente já acompanhava ele, né? Eu não moro aqui, eu moro em Cáceres. Nós viemos num Fusquinha em 10 pessoas. Verdade. Peraí. 10 pessoas num Fusquinha. 4 adultos e 6 crianças. 4 adultos e 6 crianças. Porque é a única condição que nós tínhamos. Aquele ali, o Henrique, tinha 6 anos. Ele pegou, ele furou a coisa dos guardas e foi lá. Ele tocou no Papa. E aqui também, ele passou, porque tinha muita segurança, né, gente? E tem que ser assim mesmo. Mas ele passou por baixo, os policiais ainda tentou pegar ele, não conseguiu. Ele passou sebo na canela da Ema e vazou. Ele foi lá em frente, ele ficou bem pertinho, eu fiquei mais longe. Demais, demais. Eu amo. Lá em casa, nós somos apaixonados por ele. Sabe, todo ano eu venho aqui para Cuiabá, para 1 ou 2 dias da novena e para o dia dele. A gente já é separado o nosso calendário. Moro em Cáceres. E vim ontem e hoje. Tá vendo? Veio de Cáceres. E há 33 anos, o senhor quer falar? Vem cá. Veio num Fusquinha com 10 pessoas. Eu não consigo acreditar, mas 10 pessoas. Não é mentira não, gente, que eu tava nesse Fusca aí. Eu me lembro de muita pouca coisa, né? Mas assim, quando eu toquei no carro dele, ele fez 3 vezes assim para mim. Eu me recordo da minha avó, que ela dizia que era o homem de sorriso mais lindo da face da terra. E verdadeiramente, né? Quando eu vi aquele sorriso, eu olhei para minha avó, que ela é italiana, né? E eu vi realmente o homem de sorriso mais lindo do mundo mesmo. A figura dele, a figura paterna dele mesmo, assim, me emociona mesmo. Todo ano eu venho aqui. E eu tenho um grupo de devotos também, tanto no Zap como no Instagram. E lá em Cáceres a gente propaga a devoção a ele. Minha mãe fala que eu fiquei perdido, que o bombeiro jogou água em mim. Mas eu não me recordo de nada disso. Eu só me recordo que eu vi o Papa, ele sorriu para mim, eu toquei no Papa Móvel e ele fez 3 vezes assim para mim. É a única lembrança que eu tenho dele. Uma lembrança muito boa. O que você trouxe aí? Uma relíquia de 3º grau do Papa São João Paulo II. Amém. Então, se eu fosse aqui agora colocar aqui o microfone, com certeza todos vocês que viram, sentiram uma grande emoção. Uma grande unção da presença do Papa. Aí eu pergunto, vocês acham que isso vai acontecer de novo aqui em Cuiabá? Tomara, né? Tomara. Deus queira. Papa Francisco, venha a Cuiabá, né? Mas foi uma grande graça. Foi uma coisa assim que a gente não conseguiu ainda mensurar a grandiosidade da presença deste Papa, que não somente Papa, Santo de Deus, esteve aqui, neste lugar, celebrou a missa e trouxe-nos a mensagem da dignidade humana e da salvação em Cristo Jesus. E aí eu encerro. Eu lembro, lendo pela homilia, eu não estava aqui, eu nem morava em Cuiabá nessa época, né? Eu tinha, sei lá quantos anos, nem sei, foi 96 e não devia ter aí uns 14 para 15 anos. Então, a matemática agora foi embora. Bom, eu nasci em 81, quem faz conta aí?
10 anos, isso! Foi em 91, eu estou 96 na cabeça. 96 quando eu vim para Cuiabá. Eu mudei para Cuiabá em 96. Então, em 91 eu morava em Mirassol do Oeste. Tinha 10 anos de idade. Eu fiquei sabendo que o Papa veio para cá, mas eu não estava aqui. Mas depois lendo a homilia do Papa, está no site do Vaticano, né? Todo mundo veio aqui e queria uma palavra do Papa. Senhor Papa, abençoa nosso Brasil, abençoa nosso Cuiabá, resolve nossos problemas. Todo mundo pedindo alguma coisa para o Papa. E o Papa disse simplesmente assim: a resposta para tudo é o amor. A resposta para tudo é o amor. Porque no fim de tudo, nós seremos julgados pelo amor. Então, deixou a semente e partiu. E a partir daí, então, surge este espaço sagrado, que foi, primeiramente, cuidado, e na primeira etapa, pela Associação Memorial Papa João Paulo II, que foi um grupo de fiéis que montaram esta associação, porque depois que o Papa foi embora, o matão aqui cresceu, né? E aí eles foram e construíram aquele espaço da cruz, que hoje tem lá, foi a Associação Memorial Papa João Paulo II. Construíram a antiga capelinha, algumas salas de catequese, tudo isso foi a primeira etapa de tudo. Depois, na segunda etapa, quando já chegou Dom Milton Santos, a comunidade Cristo Servo assumiu aqui a missão do cuidado de tudo isso que tinha sido já construído, com administração, com evangelização, com adoração. E finalmente a terceira etapa, que é essa que nós estamos vivendo, já no finalzinho do episcopado de Dom Milton e agora, né, de Dom Mário, com o Santuário Eucarístico. Esta obra que está avançando cada vez mais, mas que ainda precisamos muito. Então somos nós na fita agora, gente. A responsabilidade está nas nossas mãos e no nosso coração. Então hoje quero agradecer a Deus por este grande homem, São João Paulo II, esse grande santo. E mais uma vez agradecer a você que está contribuindo com as suas orações, com a sua presença e com as suas doações, para que este lugar continue demarcado como um lugar santo. Porque quanto mais nós construímos, mais nós edificamos, estruturalmente falando e espiritualmente falando, mais nós garantimos a permanência da igreja e desta história, deste grande legado cultural, histórico e espiritual de São João Paulo II neste lugar. Então, continuemos juntos. Estamos já de olho nos 35 anos, daqui 2 anos. Queira Deus que esse santuário esteja pronto, né? Será que a gente consegue? O que vocês acham? Sim ou não? Vou anotar, tá? Anota aí. Depois vocês passam a cestinha, tá bom? 35 anos. Vou fazer um compromisso, hein? Se daqui 2 anos estiver tudo pronto, eu entrego e parto. Então, vamos lá. Vamos fazer 35 anos daqui 2 anos. Então, na força, conseguiremos. São João Paulo II há de abrir os corações, as mentes de todos nós. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.